Bom dia, boa tarde, boa noite, turma F3, FE3, Engenharia de Produção, Física 3 Experimental. Essa é a segunda experiência que a gente tentou fazer no laboratório, infelizmente não deu certo. Nós vamos fazer uma simulação aqui, tá bom? Então, esse PowerPoint, esse texto foi baseado no trabalho dos professores Winston e César Babchak. Então, nós estamos trabalhando com esse mesmo PowerPoint e é uma simulação bastante interessante, tá? O campo elétrico de uma carga pontual. Nós vamos verificar como que esse campo elétrico se comporta, tá bom? Eu vou disponibilizar essa aula hoje e eu vou cobrar o relatório na próxima quarta-feira, no dia 16, tá? Como eu disse antes, né, esse PowerPoint é baseado nos trabalhos do professor César e do professor Winston, são da física, tá bom? Então, muitos fenômenos naturais, eles ocorrem em que você nota que há uma força atuando. E que mesmo você percebendo que há uma força atuando, você não vê ninguém encostando, empurrando, né? Então, quando um corpo cai em queda livre, ele cai puxado para baixo, mas você não vê ninguém empurrando ele para baixo, né? Quando você tem um relâmpago no céu, né? Ele é criado por ações das cargas elétricas, né? Uma carga positiva vê outra negativa lá longe e descarrega, tá certo? Ou os ímãs, né? Que você tem que um ímã repele e atrai mesmo à distância. Então, essas interações à distância, elas têm um significado importante na física clássica e uma maneira de trabalhar com elas é usando a ideia de campo, né? A queda livre, um campo gravitacional, né? Uma carga positiva repelindo outra positiva seria um campo elétrico, um ímã repelindo o outro seria um campo magnético. Então, essa ideia de campo é uma ideia antiga e que ela se casa perfeitamente para esse caso, né? Para ela se adaptar a esse caso perfeitamente, né? Entretanto, nem sempre foi assim, tá? Antigamente, a ideia de forças à distância, as pessoas sempre associavam que havia alguma coisa permeando, né? Veriam uma espécie de fluido permeando, tá? Então, essa pergunta foi uma pergunta que se fez muito antigamente, né? Os corpos que estão eletrizados, eles interagem um com o outro à distância. Por quê? Porque tem um campo elétrico aqui, ou porque tem um fluido que é trocado entre eles, né? Esse fluido seria responsável pela atração ou repulsão. Para você, qual seria a melhor ideia? Né? Essa pergunta só deve ser respondida após você terminar a atividade, tá bom? Essa experiência virtual é uma experiência que, na verdade, não é para ser virtual, né? A gente teria que fazer essa experiência no laboratório, tá? Entretanto, esse desabafo aqui do professor Winston revela que nós temos que nos adaptar a esse novo normal, né? Que não é uma coisa boa, mas também não pode ser uma coisa zerada, não pode ser nada, né? Nós estamos tentando fazer alguma coisa que tente minimamente simular o que seria uma atividade de laboratório,
né? Para isso, nós estamos usando esse simulador da Universidade de Colorado, né? Que há muito tempo já está lá, tem muitas experiências de muitas áreas, não só da física, né? Tem biologia, matemática, um monte de coisa. E nós vamos explorar esse simulador chamado Cargas e Campos, tá? Então, devido a esse problema da pandemia, o melhor que a gente pode fazer é uma simulação, nesse caso, tá bom? Nesse experimento, nós vamos usar esse ambiente de simulação do PET. Nós vamos acessar as simulações na página, né? Inicialmente vamos para essa página do PET. Vamos clicar em simulações e escolher a aba de física. E depois vamos deixar azul apenas a parte de eletricidade ímãs e procurar o ícone cargas e campos. Então nós vamos entrar aqui no PET. Vamos clicar em simulações. Vamos escolher a área de física. Tá certo? E aí deixar marcado em azul apenas o item, acredito que é o último item, tá certo? Que é eletricidade e magnetismo, tá certo? Então desmarca tudo isso aqui, porque são muitas simulações, né? Você vai ficar louco aqui. Agora você vai esperar carregar as simulações dessa parte de eletricidade, ímãs e circuitos. Tem bastante simulações aqui, tá? Muito interessantes. E nós vamos então carregar esse aqui, ó, cargas e campos, tá? Carregando esse simulador, tá? Você vai perceber que você tem duas opções. Você pode clicar aqui e já começar a simulação. Ou você pode baixar ele, ó, copiar. Você vai baixar um arquivo HTML. Quando você clicar duas vezes nele, você vai abrir uma página da internet no seu browser, né? Esse modo aqui, ele é bem mais rápido do que você clicar aqui. Então eu cliquei aqui, eu já baixei esse arquivo. E ele está aqui, ó. Já carreguei ele. Isso aqui é a tela normal dele, tá? Beleza? É mais rápido, tá? Bom, então nós já carregamos este simulador, tá? Então nós temos embaixo as cargas elétricas, tá? E nanocoulomb. E tem um sensor do campo elétrico. Quando você bota o sensor num pontinho, ele dá o valor do campo elétrico naquele pontinho, tá? Então, ó, você tem aqui as cargas. Se eu pegar uma carga aqui de 1 nanocoulomb e colocar aqui, e de menos 1 nanocoulomb, colocar aqui, tá certo? Se eu pegar o sensor e vier num ponto qualquer aqui, eu tenho aqui, quanto que é o campo aqui? Essa flecha aqui, ó, tá apontando para o menos. Quanto que é o campo aqui? Aqui em cima. É para cá, apontando para cá. Quanto que é o campo aqui nesse ponto? É apontando para lá. Se eu quiser saber o valor, eu clico aqui o valor. Ó, valor, tá aqui, ó. Quantos graus em relação ao eixo X e qual o valor do campo. Quanto que é o campo aqui? Está aqui o valor do campo, tantos graus em relação ao eixo X, tá? Tá vendo? Ele se mexendo, mexe o valor. Se eu, cada vez que eu for mais longe, vai diminuir o campo, certo? Porque o campo é a distância ao quadrado. Se eu quiser tirar o valor, eu posso tirar aqui, tá?
Se eu quiser botar uma grade aqui, eu posso, para ficar mais fácil de medir. E aqui do lado de cá eu tenho um medidor de tensão e uma trena, tá certo? Então eu tenho aqui um medidor de tensão e uma trena. E nós vamos simular situações e medidas, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas cargas de mais 1 nanocoulomb e menos 1 nanocoulomb. Aqui eu tenho a trena medindo a distância entre elas. E tem aqui o campo em algumas situações, tá? Como é que você faria isso lá no programa? Você vai no programa, pega a trena, coloca aqui a medir a distância, né? Estica ela. Como é que é? Mais ou menos, coloca aqui. E estica a trena aqui. Tá? Até aqui. Então aqui nós temos uma distância aqui, tá? É importantíssimo medir essa distância para depois você fazer as contas, tá bom? Se você quer o campo elétrico em mais de um ponto, você clica aqui de novo. Vou clicar de novo aqui. Aqui eu tenho o campo em outro valor aqui, em outro ponto, tá? Aqui em outro ponto. Se eu quiser mais campo em outra posição, eu clico aqui de novo. Tem o campo em outra posição aqui, tá certo? Se eu quiser os valores dos campos aqui, é só clicar aqui em valores, tá? Beleza? Se eu quiser aumentar a carga, eu posso colocar mais uma carga, por exemplo. Aqui é 1 nanocoulomb. Se eu colocar mais uma em cima dela, vai ficar 2 nanocoulombs, tá? Agora são 2 nanocoulombs. Então aqui é 2 e aqui é um só. Se eu quiser colocar 3 nanocoulombs lá, eu ponho 3 aqui, ó. Põe mais um, põe mais um. 3 nanocoulombs, tá certo? Depois, você sabe que o potencial, né, ele é medido com o voltímetro, né? E as linhas que você tem um potencial constante são perpendiculares aqui, ó. Então aqui, se você fizer uma linha perpendicular aqui a esses vetores, você vai ter uma equipotencial. O potencial é sempre o mesmo, tá? Então se você vier com o medidor de potencial aqui, você vem aqui, que é aqui, quanto que é o potencial aqui? Aí você vai ter o valor, tá? Quanto que é o potencial do lado de cá? Você vai ter outro valor, tá? Então aqui, esse aqui é o medidor de tensão, que é o medidor de potencial, tá? Se você fizer tensão, que é a DDP, né? Você vai perceber que aqui a tensão é positiva, aqui está vermelha, aqui é negativa, né? Potencial negativo, positivo, aí. Se quiser a tensão, você tem que vir aqui e medir a DDP. Por exemplo, aqui, quanto que é a DDP aqui? É isso aqui. Você vem mais para cá, vai aumentando. Tá vendo? Quanto mais próximo da carga, maior é o potencial. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é ops, não foi. Peraí. A ideia é assim. Você tem aqui os valores, né? E aqui com a grade fica mais fácil, pessoal. Vamos colocar a grade lá, peraí. Então vou colocar a grade lá para ficar mais fácil de medir. Grade, aqui, ó. Pronto. Fica mais fácil de medir aqui as posições, né? E aí, a ideia é que você meça algumas coisas aqui com
a distância com a trena, meça o valor do campo, meça a posição do ponto aqui. Que ponto que é esse aqui em relação a esse quadriculado? Né? Pega a posição do ponto e depois calcula o campo com a fórmula aqui. E se bate com esse valor aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Tá? Bom, então vamos lá. Você tem que, então, cada aluno, tá? Cada aluno tem que fazer sozinho esse experimento. A primeira parte é você fazer sozinho, tá? Cada vez que você fizer, você vai ter que fazer 6 tarefas. Cada vez que você fizer uma tarefa, você dá um print screen, né? Printa a tela, tá? Primeiro, você vai colocar 2 cargas de mesmo sinal e módulos iguais, tá? Você vai ver o campo lá, aquelas formas. Aí você vai localizar um ponto com o sensor, né? Onde o campo elétrico é 0. Achou o ponto lá? Acabou. Dá um print screen, né? Tem que ter a trena e tem que ter o quadriculado, para depois você fazer as contas, tá? Mas aí, a primeira tarefa está feita. Depois, 2 cargas de sinais opostos, né? E módulos diferentes, sei lá, +2 e -3. Tá? Aí você vai com o sensor e localiza onde que o campo é nulo. Tá? Aí vê que ponto que é aquele, quanto que é em x, quanto que é em y, né? Adota o referencial, sei lá. Tá bom? Bom, depois, 2 cargas de sinais iguais e módulos diferentes. +2 e +2 e +5, por exemplo. E aí você põe o sensor num ponto situado na linha vertical, né, de uma das cargas, na parte de cima. Então, você pega uma carga, escolhe uma das duas, põe uma linha vertical, num ponto lá em cima você anota o valor do campo e vê a direção direitinho. Tá? Veja bem, você tem que ser capaz de, olhando a foto que você imprimiu, saber qual a distância entre esse ponto na carga 1 e na carga 2. Para isso você tem que ter uma régua aberta lá entre a carga 1 e a carga 2. Tem que ter essa régua aberta para saber quantos centímetros que vale cada quadradinho daquele. Tá? E se você vai escolher pontos, tenta escolher o ponto que tenha um valor exato, né? Bem onde os quadradinhos se cruzam, para ficar mais fácil. Tarefa 4. 2 cargas de sinais opostos e módulos iguais, +2 e -2, por exemplo. Aí você põe o sensor em cima de uma perpendicular, dessas, ou na carga 1 ou na carga 2. Então, levanta uma perpendicular e põe aqui o sensor em algum lugar. Anota o valor do campo, quanto que é, né? Tira o print screen. E depois veja se você consegue identificar quanto que é a distância. Tá? Depois, 3 cargas quaisquer. Tá? Mas não pode ser iguais. Né? E não pode ser alinhadas, tem que fazer um triângulo. Tá? Aí você procura lá onde que o campo é nulo. Tá? Achou? Dá um print screen. Por último, 3 cargas de sinais quaisquer e módulos diferentes, não coloniares. Aí você pega um ponto qualquer, pode ser fora, perto, e anotar quanto que é o campo resultante. Tá? E aí você tira um print screen. Pronto. Então você já fez sua tarefa sozinho. Tá? Agora você vai trabalhar em grupo. Tá certo? E aí você vai pegar um milimetrado, representar a situação no papel e fazer o cálculo vetorial, né? Pega daqui até aqui, desenha o vetor aqui, daqui até aqui, desenha o vetor, vê quanto que é o ângulo, faz a soma, né? Vetorial, é soma de vetores, né, pessoal? E vê se o valor bate com o valor que eu tinha o PET aqui feito, tá? E aí se não bateu, quanto que é a diferença percentual, né? A diferença percentual é sempre assim, ó, o valor que você calculou sobre o valor do PET, né, que ele deu, menos 1, tudo em módulo, vezes 100. Então, pega o seu valor, divide pelo valor do PET, subtrai 1,
tira o módulo e vezes 100 seria o erro percentual. Tá? Depois que você fez essa conta, você vai discutir então agora em grupo, né? Primeiro, quais são os fatores que o grupo atribui os erros obtidos no experimento, tá? Quais são os fatores? Por que você acha que não bateu? Depois, em quais situações do dia a dia, ou do situação tecnológica, ou idealizada, né? Onde você acha que está presente o campo elétrico? Onde você acha que está atuando o campo elétrico? Tá? No dia a dia, onde que você acha que o campo elétrico está presente? Terceiro, qual a diferença entre campo elétrico e potencial elétrico? Tá? Qual a correlação entre eles? Tá? Depois, essa área de cargas, né, que se chama de partículas e campos, né, é uma área de pesquisa chamada física dura. Física dura, o pessoal de ensino chama essa área de pesquisa mais de conta, assim, pesquisa que você tem que ralar no experimento de laboratório, ou ralar no experimento, ou numa teoria pesada e tal. E essa parte é muito especializada hoje em dia, né? As pessoas fazem mestrado, doutorado e tal. Mas, antigamente, o pessoal era mais livre, assim, qualquer um podia falar sobre partícula e campo, um químico, um matemático. Então, nos séculos 18 e 19, a natureza elétrica era explorada por, né, por pessoas assim que não são especialistas assim de, né, cientistas, tal. Então, faz uma pesquisa para ver qual que era a explicação predominante, né, para essa interação elétrica nesses séculos 18 e 19. Faz um pequeno texto sobre isso que é interessante, tá? Você vê como é que as ideias da física evoluem com o tempo. E depois você volta finalmente no final do relatório, volta nesse slide 3 aí que você, lá no começo, tinha uma pergunta, responde aquela pergunta, tá bom? E sempre que você usar uma pesquisa aqui, que você vai ter que pesquisar bastante para responder essas coisas aqui, você cita, marca no texto lá, na hora do slide, uma referência e você depois apresenta no final essas referências, tá bom? Não vai esquecer de colocar as referências. Então, o vídeo relatório tem que ser aquele esquema de sempre, né? Tem uma capa, depois os objetivos, o material utilizado, os prints de cada arranjo, as fotos do papel milimetrado, que você fez as contas, tá? E a conclusão que você chegou, tá? Com aquelas respostas daquelas perguntas que você foi perguntado no slide anterior, né? Tá bom? Não esqueça de colocar as referências. Tá claro? Então é isso, pessoal. Então a gente bom trabalho para vocês, tá? O simulador, ele é mais rápido quando você abaixa no seu computador, tá? Então repara que vamos colocar aqui 3 cargas para você ver. Ó, mais uma carga aqui, ó. Como a situação muda, tá certo? Então, com 3 cargas você tem bastante os efeitos aqui, né? 1, 2, 3, tá vendo? Por exemplo, aqui entre esse menos e esse menos, você tem um campo mais fraco, né? Porque ele se repele, né? Entre o menos e o mais, aqui no meio o campo é forte, porque ele se atrai. Tá? E se você quiser medir a tensão, só você ver aqui, né? Por exemplo, aqui a tensão é 6, né? Mais ou menos. Onde será que é outro 6? Tem que procurar. Para cá não é. Pra cá não. Aqui tem outro 6 para cá. Tá certo? Se você quiser achar uma equipotencial, né? Seriam 6 aqui, por exemplo. Linhas de potencial constante. Então, pessoal, esse software aqui é bem interessante. Você vê direitinho os vetores, tá certo? Você pode tirar a flechinha do vetor se você quiser. Ou não? Acho que não. Aqui não tem a intensidade, né?
aqui fica só, tudo fecha tudo igual. Quando você tira, você clica aqui, você percebe que quanto mais vai ficando fraco aqui, mais fraco é o campo, né? Mas você pode ver que vai ficando fraco pelo tamanho da flecha aqui, né? Próximo às cargas o campo é alto, longe das cargas o campo é baixo. Olha o tamanho da flecha aqui, o tamanho da flecha aqui, tá? E aqui embaixo tem um parâmetro, ó. Essa distância aqui, ó, é 1 metro, né? Você pode usar depois para fazer suas contas, tá? 1 metro aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhe lá, brinque bastante com esse simulador. E é para você ter uma ideia melhor do que é o campo elétrico, tá bom? Então é isso, pessoal. Tudo de bom. A gente se vê amanhã, tá? Acho que a simulação é tranquila.